Take 3 continuando agora na internet. A gente vai continuar falando aqui sobre Forrest Gump. E vamos lá, gente. Vocês estavam falando sobre montagem e tudo mais, né? Vocês podem dar andamento que vocês estavam falando, que eu interrompi vocês super. Não, é que eu acho a montagem de Forrest Gump espetacular, assim. Uhum. É o que eu tinha falado, né, daquela coisa das rimas, né, das primeiras cenas. E a cena de abertura sensacional com aquela com a pena né? chegando e depois a pena no final o filme é indo em cheio, direção o filme é cheio de rima, né? Você tem a rima que o filme começa do mesmo jeito que termina, né? Você tem ele conhecendo a Jenny, que é que nem ele conhece o Bubba. Eu acho que a cena do ônibus, né, que se repete várias vezes, não só com ele, mas com o filho. Inclusive, essa coisa meio fantástica, né? Uhum. É justamente essa a cena do ônibus. Eu esqueci o nome da personagem, é Dorothy, alguma coisa. A motorista. A motorista. Que é a mesma, inclusive. O que ela muda é que na época que o Forrest era pequeno, ela fumava. Quando é o filho dele, ela já amassa um chiclete. Porque não pode fumar ali. Sim. Com as crianças mais Inclusive, atuais nessa não cena rolam. tem uma curiosidade. Não, a primeira, né? A estreia, primeiro de diálogo do Forrest. Do Forrest pai. Forrest e Tom Hanks. Isso, Filha dele? filha do Tom Hanks está no ônibus. Ah, é? Ela é uma das crianças. Sério? Uma com cabelo vermelho, né? Ela é ruiva, ela que não quer que Forrest sente perto dela. Que legal, eu Sim. não sabia disso. O Forrest Gump tem umas curiosidadezinhas. O sotaque do Forrest Gump Vem do... vem do ator que faz o Forrest Gump, que ninguém sabe por que ele fala assim. A criança, né? A criança. Forrest, criança. E os personagens, eles... os que convivem com o Forrest, eles sentem uma influência assim, muito grande do Forrest, né? O próprio Tenente Dan, né? Sim. Que depois ele até comenta, ele não deixa explícito que algo mudou na vida dele, mas que visivelmente mudou. Uhum. A Jane, eu acho que ficou muito destacado, é muito importante no filme, esses 4 personagens, né? Que a Jane, que é o grande amor dele, né? A mãe, talvez o filho apareça ali mais no final, mas o Bubba e o Tenente. Eu acho que durante o filme dá pra ver a evolução histórica, assim, até pelo figurino desses quatro personagens. E aí é uma coisa que eu acho muito interessante, que eu queria até saber a opinião de vocês, que é uma coisa que eu interpreto desse jeito, mas eu queria saber se vocês acham que faz sentido, se não faz, ou se você tem até uma coisa pra discordar ou até acrescentar. Mas assim, uma das máximas, assim, né, de quando você tem um personagem, é que ele começa de um jeito e tem que terminar de outro. E porque eu não sinto mudança no Forrest. Eu vejo ele mudando as pessoas que estão em volta dele, que nem você falou. Sim. Tanto a motorista, quanto a Jenny, quanto o Bubba, quanto todo mundo, a mãe dele. E não sei, pra mim, o Forrest, ele é muito mais do que um personagem humano, assim, acho que ele tem várias camadas, certo? Mas, assim, acho que ele pode também ser visto como uma metáfora pro tempo. Porque o tempo, o tempo ele não muda. O tempo É constante. é constante. E ele é constante. As pessoas não entendem o tempo. O tempo ele não vê, ele não julga se é certo, se é errado, ele simplesmente acontece. É difícil lidar com o tempo, né? Sim. E ele tem essa dificuldade também, quando ele vê as pessoas partindo, ele fica ali mais apreensivo e tal, que é normal, né? Mas eu acho que mudança do que dá pra falar dele acho que a infância pra frente ali, acho que antes ele era um pouco mais contido, mais tímido, mais calado. Depois, no decorrer do filme, ele mais velho, você vê ele Comunica com todo mundo ali no ponto de ônibus, né? E talvez ele fica um pouco mais emotivo, ele cria um pouco mais de afetividade, assim, até pelos laços que ele vai criando durante a vida dele, né? Que é normal. Eu acho que isso faz muito sentido mesmo, dele... você tem uma mudança nele, é só essa sutileza dele comunicar mais com as pessoas, né? Sim. Mas o resto ele segue, assim, imutável naquela constância. Você vê que o máximo que ele se excede quando ele vai dar um soco em alguém porque tá agredindo a Jenny e tal. Ele não tem maldade, mas ele tem um instinto
não, de super proteção ali, né? Especialmente com a ela, Jenny. né? Sim. Tanto é que depois que ela morre, uma das primeiras coisas que ele faz, manda é derrubar a casa dela. E que é muito emblemático, né? Porque a Jenny, a Jenny, ela foi abusada na casa dela, né? Sim. E é um dos motivos, assim, pensando em psicologia um pouquinho, assim, né? É um dos motivos porque que ela não consegue se assentar em lugar nenhum. Sim, Porque a casa dela era Sim, porque a casa dela é onde um ela não se horror, vê bem. reverberou assim pro restante da vida dela, né? Com as relações seguintes, com os parceiros dela e tal. Uhum. Ela apanhando de alguns. Inclusive, eu até fiquei na dúvida se um deles tava falando com você, né, Renato? o hippie. Se um deles fazia parte do movimento hippie, né? Uhum. O que seria até uma coisa um pouco controversa, né? Mas o filme mostra isso, né? O quão controversa são os personagens, o quão controversa é a história americana, né? Sim. É interessante também a partir do momento não a partir do momento que a Jenny cresce, acho que desde o começo a Jenny ela tem essa carência de alguém para cuidar dela. Uhum. E ela tem um cuidado materno com o Forrest Gump desde o começo, né? Sim. O relacionamento dela é muito disso, de cuidar dele. Uhum. Até mesmo na parte mais sexual do relacionamento dos dois, que é aquela primeira vez que os dois se encontram na faculdade ali, que ele entra pro quarto dela, Uhum. que ela tira o seio pra ele, né? Uhum. Ela tira o seio pra ele, é quase que uma coisa relacionada à mãe amamentando o filho, mas só que para um outro lado ali, né? Uhum. O que ela permite ao Forrest tocar no seio dela, mas você vê que ela não tá ali se entregando sexualmente, ele que tá, entendeu? Ela tá se entregando com um amor de cuidado com ele. Tem uma parcela relevante, né, das pessoas que assistem Forrest Gump que tem uma resistência com a Jenny, né? Assim, Que acha que ela é babaca, que acha que ela é egoísta, né? Poxa, mas você julgar uma mulher que teve uma vida dessa, né? É ser muito maniqueísta de falar que ela é... Exatamente. Que ela é má. Ela não é má. Sim, pois é. Eu queria saber agora de uma cena específica, uma das últimas cenas do filme, que é quando quando o Forrest finalmente encontra com a Jenny um tempão depois, que até o plot do filme, né? Você vê o Forrest num parque, né? Contando história, e aí, certo ponto do filme você descobre que ele tá ali porque a Jenny chamou ele, e a partir desse ponto o filme deixa de ser um monte de flashback e você passa a acompanhar a história no presente. Porque é uma quebra total, né? Que você tem a certeza ali de que mesmo que você tá na guerra, você tem aquela certeza de que vai dar tudo certo, porque o Forrest tá lá, sentado contando. A partir daquele momento acabou. Você não sabe onde que vai acontecer. Apesar de que a narração dele, né, durante todo o filme, naquele ponto de ônibus, né, que ele comunica com as pessoas que passam e tal, aquilo ali parece ser depois de tudo, depois dele ter perdido todos esses outros personagens que ele cria esse laço afetivo, e ou não, né, ou não tenha perdido, por exemplo, o Tenente Dan, não sei, mas que ele tá um pouco mais só, né, mais sozinho, e ali eu acho que criou-se esse contexto para ele se comunicar um pouco mais, ter essa necessidade de trocar uma ideia, sentar ali no ponto de ônibus e tal, num lugar mais público, né? Sim, sim. E essa cena é bem marcante também. Essa cena é quando ele justamente descobre que é pai, né? E você vê a inocência dele, ele olhando pro filho, falando, pô, será que ele se tornou... A primeira pergunta dele, eu acho isso muito bonito, muito legal, porque ele pergunta sem perguntar, de fato, né? Is he smart? He's very smart. He's one of the smartest in his class. Será que ele se tornou o que eu sou, né? Ele pergunta, né? Com esse receio. Ele quer saber se ele é esperto. Ele tem essa percepção, né? E aí que tá, uma pessoa idiota que nem ele é taxado no filme inteiro, será que teria a percepção que o Forrest tem? E essa também essa controvérsia, né? Dele como um personagem tido como idiota, como ele se deu na vida, pô.
abriu uma empresa de camarão, ficou rico com isso. Depois o Tenente Dan até... Virou um acionista da época. Tem esse destaque ao surgimento da época. De fruta, né? Inclusive eu vi que tem um erro aí no filme, né? De época, né? Eles colocam a Apple como... o nascimento dela, acho que no ano de 1975, eu acho que foi em 77. Eu já não sei com certeza, exato. Foi uma coisa assim. Tem uma cena que a inteligência dele é destacada quando ele tá no exército, né? Aquela cena que eu acredito que deve ser uma referência ao Nascido pra Matar, do Stanley Kubrick, aquele general lá gritando o tempo inteiro. A câmera de lado. Aí o cara vem fala que ele é extremamente inteligente, ele fala, seu QI deve ser de 150, Forrest. E o diretor deixa claro que o QI dele é de 75, normal é 90. God damn you! Tipo, deve ser muito inteligente. Mas é o personagem que ficou como bem-sucedido na vida, deu tudo certo pra ele, uma pessoa que conseguiu alavancar uma melhora na vida dos outros também e uma mudança assim com quem ele relacionava, ele de certa forma influenciava positivamente assim. Ele está sempre significando a mudança, né? Que é uma cena que eu acho também bastante pontual dessa mudança, é quando o Bubba conta da mãe dele que servia camarão, aí mostra ele servindo camarão para uma família rica branca. Mais uma vez a montagem. Aí depois sensacional essa aí. A avó dele servindo também para uma pessoa. E você vê que também é a avó negra servindo para uma pessoa branca. Depois a gente vê a mãe sendo servida por uma empregada branca. Muito, muito legal, né? Muito obrigado, de verdade. E a gente fica por aqui, gente. Pode deixar aqui nos comentários para você continuar a discussão sobre o filme, se tem alguma coisa que a gente não falou, se tem alguma coisa que você discorda da gente ou que você queira acrescentar. Os comentários estão aí justamente para isso. O nosso próximo filme vai ser... The soldier from the mountains. E se você quiser participar com a gente, escreve pra gente, que a gente vai entrar em contato e participar aqui no estúdio com a gente. E é isso mesmo, gente. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Lucas Rocha, eu sou cinegrafista da PUC TV e hoje eu indico o filme Jogo Perigoso, que trata de um casal que tenta apimentar sua relação. Eles vão para uma casa afastada, numa fazenda, e nessa casa, para apimentar a relação, o esposo prende a sua esposa numa cama com concorrentes. E nisso ele acaba tomando Viagra e ele infarta no começo do ato. E ela acaba ficando presa, sem ninguém ao redor, o celular afastado, ela não consegue acessar e ela não consegue falar com ninguém. E ela precisa se soltar e fugir daquilo ali. Então eu recomendo o filme para vocês verem no final e ver o que aconteceu com ela.